A Divina Comédia de Dante Alighieri, Purgatório, canto 4. Com o sol alto, os poetas começam a subida. Dante se espanta de ver o sol à sua esquerda e Virgílio explica-lhe a razão disso. No purgatório estão no hemisfério oposto ao do mundo dos vivos. Cansado, Dante quer saber o quanto ainda subirão e quão dura será a subida. Virgílio diz a ele que quanto mais alto estiverem, menos sofrida será a caminhada. Num terraço onde pararam para descansar, conversam com Beláqua, alma que deve esperar ali antes de iniciar a subida. Quando o deleite ou a dor verdadeira são compreendidos por uma de nossas faculdades, a alma em uma dessas se concentra, e de alguma outra potência mais se vale. E isso revela o erro de quem crê que haja mais de uma alma em nós. Então, quando se ouve ou se vê algo muito intenso, a isso a alma se volta e o tempo escoa sem que o homem o perceba. Uma faculdade da alma é a que escuta e a outra é a que absorve inteiramente. Quanto a essa está ligada, da outra se desliga. Disso tive a experiência verdadeira, ouvindo e admirando aquele espírito, pois nem havia me dado conta de que o sol já havia subido 50 graus nesse meio tempo. Foi então que em uníssono nos gritaram aquelas almas: "Tendes aqui a resposta à vossa pergunta!" Pior era o buraco que eu vi num arbusto o camponês vedar com um forcado de estrepes, quando a uva amadurece, do que aquele caminho por onde subimos. Meu guia à frente e eu atrás, sozinhos, assim que aquele bando de sombras partiu. Vai-se a São Léo, desce em Noli, chega-se ao alto da Bismantova, até o cume, usando os pés, mas aqui convém ao homem voar. Com asas ágeis e desejo em forma de plumas, ia eu atrás conduzido por Virgílio, que me dava esperanças e iluminava-me. Subimos por entre a rocha escarpada e por todos os lados me apertavam suas paredes, as quais galgávamos com os pés e o socorro das mãos. Depois que chegamos no plano superior da rocha, num platô descoberto, eu disse: "Mestre, que caminho faremos?" E ele a mim: "Não dê nenhum passo incerto. Segue-me e avançaremos até aparecer alguma escolta sábia." O cimo era tão alto que nossa visão não alcançava e a encosta era muito íngreme. Tinha meio quadrante de inclinação. Estava cansado quando comecei a falar. "Ó doce pai, vira-te e vê como fico para trás, caso não pares." Ele disse: "Meu filho, arrasta-te mais um pouco, só até ali", apontando-me um degrau pouco acima, que circunda esse lado da montanha. Tanto me estimularam essas palavras que prossegui quase engatinhando, até junto a ele, de modo que o platô que ele indicara já estava sob meus pés. Sentamo-nos os dois ali, voltados para o levante, por onde havíamos subido, e ficamos contentes só de olhar esse caminho já percorrido. Em seguida, miramos as praias lá embaixo e depois para cima, em direção ao sol, admirados de ver os seus raios, vindo da esquerda, ferirem nossos olhos. Como eles estão no hemisfério austral, o sol gira ao contrário do que ocorre no outro hemisfério, onde desloca-se para a direita. Virgílio, percebendo que eu estava bem admirado de o sol se pôr atrás de nós, e o quilão me disse. O quilão é o que indica o norte, para onde o sol se punha. Se Castor e Pólux, que são as estrelas da constelação de Gêmeos, estiverem agora ao lado do sol, que tanto no hemisfério de cima quanto no de baixo conduz a luz, tu verias o zodíaco avermelhado e mais próximo da Ursa Maior, desde que ele seguisse para o velho caminho. Como queres entender isso com a razão? Imagina Sião e a montanha do Purgatório sob o mesmo horizonte, mas em hemisférios opostos, nos quais o sol segue a sua jornada. A mesma em que Faetonte descarrilou o carro do pai. Faetonte é filho de Apolo, deus do sol. Ele rouba o carro com que o pai levava o astro pelo céu em suas jornadas diárias. Sem saber guiá-lo, Faetonte, o filho de Apolo, provoca incêndios e desastres por onde passa. Esse episódio é narrado no livro Metamorfoses de Ovídio. Isso mostra que o mesmo caminho é cumprido nos dois polos. Isso teu intelecto entende, se estás bem esperto.
Caro mestre, disse eu, jamais vi com mais clareza isso que agora distingo, justo quando meu empenho parecia ausente, que o centro do círculo do motor superior, chamado propriamente de Equador, fica entre o Sol e o inverno, o que explica a distância que vemos aqui ser a mesma que veem os hebreus que estão em Jerusalém, no hemisfério oposto. Mas se puderes me dizer, gostaria de saber o quanto havemos de subir ainda pela montanha, cujo topo meus olhos não alcançam. E ele, esta montanha é de tal modo peculiar que no início é mais opressivo subi-la do que o será mais acima. E então, quando ela te parecer bem suave, de modo que teu andar pareça bem leve, como quando se navega a favor da corrente, chegarás ao fim desta vereda, onde e quando poderás repousar. Mas não digo, e o que eu disse tenho como verdadeiro. Mal acabara de falar, perto de nós soou uma voz. Talvez, antes de seguir, preciseis sentar um pouco. Ao ouvirmos a voz, nos viramos e vimos à esquerda uma pedra enorme, que nenhum de nós havia notado antes. Atrás da rocha havia pessoas à sombra, de um modo bem negligente. Um deles, que me parecia bem cansado, sentava-se abraçado aos joelhos, entre os quais pendia o rosto voltado para baixo. Ó, meu doce senhor, disse eu, observa aquele ali que se mostra tão desmazelado, como se a preguiça fosse sua irmã. Então a alma virou-se em nossa direção e levantou a cabeça, colocando o rosto para cima das coxas e nos disse, ora, sobe tu, então que és tão valente. Reconheci-o então, e mesmo sentindo ainda a falta de ar que a pressa de há pouco me agoniara, andei até ele. Assim que cheguei perto, ele ergueu com muito custo a cabeça e disse, entendeste agora que o sol leva no ombro esquerdo o carro de Apolo? Seus gestos indolentes e as breves palavras puseram-me nos lábios um fio de riso, e em seguida eu disse, Beláqua, a mim não doem as palavras tuas, mas diz, por que estás sentado aqui? Esperas teu guia ou retomaste teus antigos hábitos? E ele, irmão, subi para quê? Se o anjo de Deus não me deixaria adentrar os martírios do purgatório antes que eu fique aqui no antipurgatório ao mesmo tempo que o céu girou à minha volta no mundo dos vivos, pois só nos últimos suspiros é que me arrependi dos meus pecados? Se nem mesmo as preces me ajudam, nem que venham de um coração elevado que vive em graça, só pode esperar, pois nos céus não serão ouvidas. A essa altura, o poeta mantuano à minha frente subia dizendo-me, vem já, vê! O meridiano já é tocado pelo sol, enquanto a noite cobre já o oceano e o céu de Marrocos no hemisfério oposto.